Buenas noches. Bien, ¿y Ok. tú? Buenas noches. Gracias ahí. Buenas Hola, noches a buenas todos. noches, Isabela. Ah, muito bom ver todos vocês e também algumas carinhas novas por aqui, né? Estive com vocês o ano passado inteiro. Esse mês de janeiro foi um tanto corrido para mim, mas eu desejo que todos vocês estejam iniciando um ótimo ano novo, né? E que esse ano seja extraordinário, né? Junto também com o nosso estudo, né, Gather Together do Evangelho todas as semanas, como irmãos e irmãs da Igreja de Cristo. E, bom, hoje o tema será o Minuto de Sabedoria, né? O Minuto de Sabedoria não vai ser tão extenso, mas é sobre o calendário. Então é algo muito útil, né? Nos ajuda a nos situar com relação ao tempo, né? E as estações e dentre muitas outras coisas. Nos ajuda a ter perspectiva, né? Eu gosto muito disso, né? Porque datas, sempre que eu crio metas e traço planos, eu gosto de ter uma due date, né? Uma data final para o cumprimento daquela meta, daquele objetivo. E é uma benção a gente ter os números, né, no nosso calendário gregoriano. Então, a, a gente vai começar muito, muito atrás. Então, o calendário surgiu basicamente por isso, né? Porque o homem sentiu a necessidade, né, da marcação de tempo, né? Até devido à evolução, né? Sempre foi muito preocupado, né? O ser humano em geral com a evolução. Então eles queriam sempre criar uma linha do tempo do que estava sendo feito, né? Criar registros sobre isso. E era necessário criar algo que os ajudasse além das horas, né? A se situar com relação ao tempo. Então eles criaram um calendário. O calendário, quando a gente pesquisa, aparece em livros, na internet, etc., sempre aparece que foi criado deu início através dos sumérios e dos egípcios. Então, os sumérios, eles se baseavam, o calendário deles era composto por 12 anos, 12 meses lunares, e cada mês era composto de 29 a 30 dias, num total de 354 dias. Enquanto os egípcios, eles tinham um calendário solar, né? E, e aí os dias deles acabavam registrando 365 dias, como a gente também tem hoje, né, no nosso calendário gregoriano. O calendário solar dos egípcios, deixa eu mostrar para vocês. Esse é o modelo do calendário dos sumérios. Eu espero que esteja correto, porque ele é bem antigo. Então, mostrou várias imagens assim. Essa é o que mais se assemelha ao que eu estudei. Esse outro é dos egípcios. Interessante, né? Sí, muy Uau, diferente. Uau. Sim. E aí, o dos egípcios era composto por 365 dias. O interessante é que era também dividido em 12 meses, cada mês tinha 30 dias, mais os 5 dias acrescidos no ano final. Engraçado isso. Diferente a Uhum. contagem deles. O próximo que eu vou mostrar. Ah, e eles não tinham anos bissextos igual nós temos, né? E os meses para os egípcios não eram divididos em 4 estações, como nós sabemos, né? Que tem aqui, por exemplo, no hemisfério sul, né? A gente tem outono, inverno, né? Primavera, verão, né? E eles tinham inundação, inverno e verão. Inundação, Uau. acredito, porque é o outono, né? É uma época também de frio e chuvoso, um tanto chuvoso, né? Então eles tinham isso, inundação, inverno e verão, eram as estações dele. O próximo que eu vou falar, esse é o calendário chinês. E eu achei muito interessante, porque o calendário chinês, ele, ele
eles têm esses animais, eles têm 12 animais. Então, eles têm o rato, eles têm o porco. Não, eu vou falar na ordem. Ah, ok. Eu vou falar na ordem, é melhor. Então, o calendário chinês, o ano deles se inicia todo mês de fevereiro. Então, se a gente ficar ligado nos jornais, nós vamos ver logo, logo, né? O Ano Novo Chinês sendo comemorado, né? E, e aí eles consideram tanto o ciclo solar quanto o ciclo lunar. E os ciclos deles são formados de 12 em 12 anos. Então, pelo que eu entendo, e se inicia, tipo, eles têm 365 dias, mas os ciclos deles, de acordo com esses animais que eles acreditam, acontece de 12 em 12 anos. E cada ciclo dá início a um novo animal. Então, os próximos 12 anos, por exemplo, se eles estiverem com rato, passaram-se esses 12 anos, eles começam com o porco. Passaram-se os 12 anos, começa Que o horror. ciclo do cachorro, né? Mas na verdade também isso aí é o seu, é tipo o seu signo. Por exemplo, eu sou macaco, porque eu sou de 68. Igual o meu filho, ele é de 92, que ele é de 12 em 12 anos, né? Ele também. Então, o ano que você nasce é o ano do seu signo. Então, irmã Diva, eu sabia que você ia fazer um comentário, eu agradeço demais. Essa é a razão que nós temos, então, aqueles números embaixo dos animais, certo? Que Isso, é são o ano que nasceu. Isso é muito interessante. Muito obrigada por acrescentar. Então, os japoneses, eles contam dessa forma também? Eles têm O esse... japonês, ele conta quando um imperador morre, ele começa a contar. Uau, É incrível. diferente. Mas, assim, o Sim, calendário é igual, né? É o ano, só que diferente. Igual na China também. O calendário deles começa em fevereiro, mas o Ah, calendário é igual. É o ano, só que eles mudam, que cada ano é um signo. É tipo, seria um signo. sim, sim. Muito obrigada por acrescentar com relação ao calendário chinês e Eu japonês. sou macaco. Eu acho que eu sou rato, gente. Que horror. Ali. Sim, 1996, tá ali, ó. É rato. Mas enfim, o próximo calendário é o calendário que nós conhecemos e que nós utilizamos, né, atualmente no Brasil e em grande parte do mundo, que é o calendário gregoriano. Ele foi criado em Roma, no século VI, por um monge chamado Dionísio. E a contagem dos anos ela deveria ser iniciada por um acontecimento de grande valor. Então, eles escolheram como o nascimento de Jesus Cristo, né? Sendo o ano 1 em diante. Então, se a gente fosse contar a idade de Cristo, do nascimento dele para cá, ele teria o quê? 226 anos de idade. Não, 2026 anos de idade. Sorry. É o horário. Muitos anos, né? E E Dionísio, ele era, por ser monge, ele era cristão, né? E por isso que ele considerou o ano 1 do nascimento de Cristo como o mais importante da história. E esse calendário, ele se tornou oficial no ano de 1582 pelo Papa Gregório XIII. E por isso que esse calendário também pode ser chamado não só calendário romano, mas também gregoriano, por causa desse Papa. O próximo. De qual povo vocês imaginam que seja esse México. calendário? México. Os México. maias. Maia. Maias. Quem falou Maias. Maias? Maias. Acho que todo mundo falou Maia. Isso As mesmo, Maias, sim. Aham. Ali. Então, esse foi criado pelos maias e ele remonta a 550 anos antes de Cristo. Basicamente, na época também dos povos do livro de Mórmon, né? Que saíram de Jerusalém na época de 600 anos antes de Cristo, né? É interessante. Então, o calendário maia, ele tem
muito antes do nascimento de Jesus Cristo. Ele é composto por dois calendários ali, que só eles entendem, que é o Raabe, que é o calendário civil, e o Tzolk'in. Eu não sei se é assim, mas é a maneira como se lê. Tzolk'in, que é o calendário sagrado deles. E o de Raab, ele conta 365 dias, divididos em 18 meses, e cada mês tem 20 dias. Então, eles conseguiram criar isso. 18 meses dentro dos 365 dias, que geralmente nós, no calendário gregoriano, contamos, né, 12 meses. Eles contam 18 meses com 20 dias cada um, no total de 360, e os 5 dias que tomam igual a 365, eles não pertencem a mês algum, eles somente acrescentam. Faz sentido? Tem. Não muito. Não muito, Talvez. exatamente. Então eu falei, né, que o calendário deles é dividido em dois, no Raab, que é o calendário civil, e no Tzolk'in, que é o calendário sagrado. Então, o Tzolk'in, ele conta com 260 dias, divididos em 3 grupos de meses, com 20 dias, em que cada dia é contado de 1 a 13. Faz sentido? Mais ou Então, menos, né? são 265 dias divididos em 3 grupos, com meses que contam 20 dias e que cada dia é contado de 1 a 13 na contagem deles. Dá isso. Enfim, o próximo, quem imagina de onde seja esse? Esse daí tá um pouco difícil. Dos Incas? Quase lá. Esse é o calendário islâmico, um calendário muito antigo. Islâmico. Então, esse é um calendário lunar. E ele recebe também o nome de egírico, pelo fato de a fuga de Maomé para Medina ser denominado Égira. Égira é o primeiro ano da era muçulmana. Então, ele pode ser chamado de calendário lunar ou egírico, por causa disso. Opa, quase caiu aqui. E esse calendário, ele é composto também por 12 meses. Existem umas versões mais atualizadas, né? Mas eu achei interessante esse porque é o início. E eles são divididos em 12 meses, e cada mês conta com 29 a 30 dias. E basicamente, só que eles não contam 365 dias, eles contam o total de 354 dias. E deixa eu ver aqui. Alguém tem alguma pergunta? No, está claro, hubo varios calendarios durante toda esa época. Yeah. Sim. Sí, E bastante. existem, Cada- sim, existem Não? mais. Existem mais. Só que esses são os mais interessantes, assim, impactantes da história, né? Que nos fazem ponderar bastante sobre o tema e nos aprofundar também, caso tenhamos interesse. Então, eu realmente sou muito grata por esse conhecimento. Quando eu pensei sobre esse tema, eu nunca havia me aprofundado de fato. Aqui eu pude me aprofundar um pouquinho, né? Mas é um minuto rápido de sabedoria, mas eu quero estudar mais sobre porque eu achei muito interessante e até para entender a minha curiosidade, que eu posso trazer um outro dia para vocês, é sobre o livro de Mormon, né? Por exemplo, qual é o calendário que Leí e sua família utilizavam, né? Eles sempre contavam, né? Assim, 600 anos antes de Cristo, 100 anos antes de Cristo, né? Depois, 400 anos depois de Cristo, né? Mas o que que eles utilizavam de fato para que eles pudessem contar essas épocas, né? Em qual calendário eles de fato se baseavam, né? Com tudo aquilo. Acho que é um assunto interessante para um próximo tempo. Mas é isso. Eu sou muito grata pelo Minuto de Sabedoria e pela oportunidade que nós temos de aprender,
né? Hoje eu estou compartilhando imagens, mas durante a semana, hoje mesmo, eu posso também compartilhar algum vídeo para vocês, né, fixarem sobre o tema. E é esse minuto de sabedoria que eu compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.